Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 5. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala com vocês é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, galera, como estamos? Tudo bem? Como foram as férias? Nosso primeiro encontro desde que a gente teve aquela pausa, aquele break. Eu sei que vocês conseguiram descansar um pouco, relaxar um pouquinho. É claro que deu para renovar as energias, para a gente retornar com toda a nossa força de vontade para muito aprendizado e muita produtividade. Eu espero que vocês tenham conseguido tudo isso e vamos que vamos, galerinha. Para a gente iniciar o encontro de hoje, a gente vai tratar, olha só, com um trabalho sobre gêneros textuais. Para a gente iniciar o nosso semestre muito bem, eu gostaria de fazer uma revisão geral para a gente diferenciar um pouco gêneros textuais e tipos de texto. A gente chama de tipologia textual, a mesma coisa, não precisa ficar preocupado, tá bem? E aí vamos enfocar em um gênero apenas, que vai ser o gênero depoimento, testemunho, que em inglês é mais ou menos a mesma coisa, tá bom? É um relato de alguma coisa, um relato de experiência. Tá ok, gente? Então vamos fazer esse apanhado, vamos fazer essa revisão zona. Creio eu que na primeira parte da nossa aula, nossa primeira aula, a gente vai conseguir fazer esse apanhado e na segunda aula a gente vai para o depoimento e vai resolver questões. Tudo bem? Vamos que vamos então, vamos começar o nosso encontro. Vamos para a nossa primeira aula do mês de agosto. Que maravilha, hein, galerinha? Vamos que vamos, vamos com tudo. Eu sou o professor Adriano de Alcântara, você já me conhece, nosso encontro aqui das sextas-feiras é sempre cativo, todo mundo já está aqui nos esperando. Nossa aula de inglês está começando. E aí, galerinha, nosso conteúdo eu já falei para vocês. Vamos falar sobre características de gêneros textuais. Vamos enfocar no gênero depoimento, gênero testemunho. Tudo bem? Hoje, dia 5 de agosto de 2022. Vamos que vamos. Galerinha, que tal falarmos um pouco sobre o roteiro do encontro de hoje? Olha só. O roteirinho do encontro de hoje é esse daí, como eu já tinha falado para vocês. A gente vai primeiro fazer aí um passeio sobre os gêneros textuais. Vamos falar um pouco sobre os gêneros do discurso, diferenciar gênero de tipologia textual. Em seguida, vamos enfocar em um só, tá ok? Que vai ser o depoimento ou testemunho, tá ok? Em seguida, a gente vai praticar. Essa vai ser a sequência do encontro de hoje. Tá bom, galerinha? É claro, nesse intervalo, nesse meio tempo, a gente vai trazer muitos exemplos para vocês. Gostaria que esse conteúdo ficasse bem vivo na memória de todo mundo, porque é um conteúdo central dentre as linguagens, tá bom? Então não vai servir só para inglês, também não vai servir só para português, análise linguística e tudo mais, tá bom? Fique bem atento a isso, porque são características de textos. E é claro, textos estão nos rodeando todos os dias, o tempo todo. Vamos lá então, gente, quais são as habilidades? A habilidade que nós vamos enfocar no encontro de hoje é a habilidade de número 6. Observa só. A habilidade número 6 fala em apreciar textos narrativos em língua inglesa, sejam eles contos, romances, entre outros. A gente falou no encontro passado sobre o conto e o romance. E aí, no encontro de hoje, a gente vai tratar mais especificamente quanto ao depoimento, ao relato de experiências, tá bom? E aí, é claro, isso pode ser tanto em versão original ou simplificada. Se a gente parar para pensar em um romance, que é, sei lá, com 300, às vezes até 400 páginas, não dá para ser a versão original, né, gente? Tem que ser uma versão simplificada, uma versão adaptada para a gente tratar no encontro da nossa aula aqui, que só são 50 minutos. É um tempo reduzido, não dá para a gente fazer isso. Mas, de toda forma, a gente tem acesso a esse tipo de
texto. Então, gente, isso também vai ser utilizado como forma de valorizar o patrimônio cultural que é produzido em língua inglesa. Então, é claro que essa mistura é inevitável, né, gente? Entre texto e produção de cultura, evidência de cultura. Tudo bem? Vamos que vamos então, galerinha? É isso aí. Vamos lá. Did you know? Vamos começar falando sobre gêneros textuais. Eu sei que provavelmente, quando a gente fala de gêneros, o que deve passar na cabeça de vocês imediatamente, seja gênero masculino ou gênero feminino. Mas calma, meu querido aluno, a gente também pode falar sobre gêneros textuais. E aí, quando você trata de gêneros textuais ou gêneros do discurso, você deve pensar, olha só, naquele aglomerado de características, aquele conjunto de características que são chave, que sempre aparecem quando aquele texto pertence a esse conjunto que a gente chama de gênero. Então, gente, quando você for ler um texto que se encaixe naquele gênero, é importante que você perceba o que você vai esperar. Quais as características que devem estar contidas naquele texto. Tudo bem? Então, essa é uma definição bem clássica de o que são gêneros textuais. São aqueles textos que juntos possuem as mesmas características ou características próximas. Tá bom, gente? Características que são similares, tá? Então, quando você for ler algum texto que pertence àquele gênero textual, certamente você já vai estar esperando por aquelas características, por aqueles elementos no seu texto, ok? Vamos lá, então? Observa só. Gêneros textuais. Estes são classificados conforme, acabei de falar para vocês, suas características comuns, as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao seu conteúdo. Então, gente, quando nós temos esse conjunto de características comum dentre os textos, a gente pode classificar esses textos em gêneros específicos. Tudo bem? Existem, então, muitos, mas muitos gêneros textuais. Gente, você pode ser muito criativo, você vai encontrar muitas possibilidades. E é claro que estes promovem uma interação entre os interlocutores. Interlocutores, entenda que eu estou falando de emissor da mensagem, aquele que envia, e receptor da mensagem, aquele que a recebe, tá bom? Em um determinado discurso, ok, gente? Então, os gêneros textuais são diversos, são muitos. Certamente você consegue nomear e encontrar diversos. São muitas as possibilidades de gêneros textuais, tá bom? Então, você pode pensar como exemplos de gêneros textuais a resenha crítica jornalística. Você pode pensar na publicidade. Você pode pensar na receita. A receita de um bolo, por exemplo. Você pode pensar no menu, no cardápio de um restaurante. Você pode pensar num bilhete ou ainda em uma lista de supermercado. Gente, esses tipos de texto que você está vendo aí, que eu vou chamar de gêneros textuais, eles vão obrigatoriamente possuir características comuns. Quando eu digo comuns, são características semelhantes, características-chave. Então, olha só. Vamos pegar como exemplo a receita. Gente, a receita é um tipo de texto que a gente chama de texto prescritivo. Ele prescreve o que você deve fazer. Por exemplo, num passo a passo. Como você deve proceder na hora de fazer aquela receita. Você deve concordar comigo que uma receita tanto faz se é uma receita de bolo, se é a receita de um frango, se é a receita de um churrasco, se é a receita de uma sobremesa. Tanto faz, a receita vai possuir características semelhantes. Quando você está lendo uma receita, o que você espera encontrar, meu querido aluno? Pensa aí um minutinho. Você espera encontrar, por exemplo, os ingredientes. O que é que tem nessa receita? Eu vou comprar o que para poder fazer a receita?
Muito provavelmente também você espera encontrar o modo de preparo. Você vai usar o forno, você vai usar o fogão, você não vai levar essa comida ao fogo. Como é que se prepara essa comida? Você deve prestar atenção também às porções. Quantos de cada ingrediente? Eu vou fazer um frango, eu vou precisar de meio quilo de frango, eu vou precisar de 200 gramas de queijo, eu vou precisar... Quais são as quantidades? E é claro, no final também, quanto rende? Olha, essa porção vai render comida suficiente para 3 pessoas ou para 5 pessoas. Isso é importante que tenha no nosso texto receita. Você consegue perceber mais uma vez que tanto faz se é uma receita de bolo, se é uma receita de um camarão, se é a receita de um churrasco. Tanto faz. O que é importante é que o gênero receita contempla uma gama de textos, uma quantidade enorme de textos que possuem essas características. Ingredientes, modo de preparo, porções, para quantas pessoas serve e por aí vai. Tudo bem, gente? Aí é só para dar um exemplo para vocês. Vamos pensar num outro gênero textual? Vamos pensar, por exemplo, em uma fábula. Professor, o que é uma fábula? A fábula, pessoal, é aquele texto que vai trazer para você, meu querido aluno, a história de animais. Esses animais, eles pensam, esses animais, eles falam, esses animais, eles têm pensamento próprio, eles são personificados, eles agem como seres humanos. Então, essa é uma característica central do gênero fábula. Além disso, a gente espera no final de uma fábula encontrar a moral da história. O que é a moral da história, gente? É o ensinamento. Por que precisa ter um ensinamento no final da história? Porque é o tipo de texto que é vinculado para crianças. Ele é produzido, ele é objetivado às crianças. E para crianças, eles querem ensinar alguma coisa para as crianças. E é por isso que vocês veem no final de uma fábula a ideia de um grau, do moral da história. É um ensinamento que é repassado. Tudo bem? Continuando aqui, olha só. É importante, então, sempre, olha só, sempre considerar o contexto, a função e a finalidade. Gente, isso é vital em qualquer texto. Pois o gênero textual pode conter mais de um tipo. Opa! Vamos diferenciar as coisas. Gênero textual é diferente de tipo. Tipo de texto é diferente de gênero. E eu vou falar mais. Tipo de texto você pode também encontrar como tipologia textual. Tudo bem, gente? Tipo ou tipologia. Beleza? Por exemplo, olha só, a receita, o gênero receita, pode apresentar a lista dos ingredientes. E aí, quando falar de lista de ingredientes, o que é que você vai perceber? Que esse é um texto descritivo. Ele descreve para vocês, leitores, o que precisa ter. E aí ele está descrevendo as coisas. São tanto os ovos, tanto de leite, tanto de farinha, tanto de açúcar. E quando você estiver vendo durante o texto receita o modo de preparo, aí não. Aí já é um texto injuntivo. Professor, o que é isso? Injuntivo é quando você prescreve, meu querido aluno. É quando você traz para o seu leitor um manual. Um passo a passo, aquilo que ele deve fazer, o tutorial de como ele deve proceder naquela situação. Isso é o que a gente chama de tipo de texto injuntivo. Tudo bem? Conseguiu perceber que um gênero pode possuir mais de um tipo de texto? Ao mesmo tempo que são várias as possibilidades de tipo, ou melhor, de gênero textual, os tipos não.
são muito menores as possibilidades para os tipos. Então eu vou falar com vocês aqui nessa parte da nossa aula sobre as tipologias textuais. E aí, a partir delas, a gente vai poder traçar exemplos de gêneros. Tudo bem, gente? Vamos lá, então? Olha só. Cada texto possui uma linguagem e estrutura. Note, então, que existem, olha só, inúmeros gêneros textuais dentro das características, ou melhor, das categorias tipológicas. Tipos são poucos, já os gêneros são inúmeros. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas peculiares que surgem dos tipos de texto. Quais são, então, os tipos de texto? Vamos analisar de um por um? Nós temos o tipo narrativo, nós temos o tipo descritivo, nós temos o dissertativo argumentativo, nós temos o texto expositivo e nós temos também o texto injuntivo. Essas são as possibilidades de tipo de texto, ou ainda tipologia textual. Tudo bem, gente? Vamos de uma por uma, então? Vamos lá, olha só. A primeira delas, que nós vamos tratar hoje, o primeiro tipo, a primeira tipologia textual, é o texto narrativo. O texto narrativo, galerinha, observa só, tem algumas peculiaridades. Quais são elas? O texto narrativo, gente, tem ações de personagens. Observe que você precisa de um contexto, meu querido aluno. O contexto é tempo e espaço, isso é importantíssimo. E é claro, dentro da narração, você pensa narrar é contar uma história, exatamente. Contar uma história. Então é importante para a contação da história o contexto, o tempo e o espaço, e também você precisa perceber as personagens. Quantos são os personagens? Se esses personagens são personagens protagonistas, antagonistas, se são coadjuvantes, se são aí os vilões da história. O que é que eles fazem na história? É também interessante perceber a estrutura do texto narrativo, que ele é dividido em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Se você estiver lendo um texto narrativo, certamente você vai encontrar essa divisão na estruturação do texto narrativo, tá bom? Primeiro você apresenta quem são as personagens, o que eles fazem, como é que eles tratam o termo, o texto, em que tempo, em que espaço. Em seguida, há o desenvolvimento, na maioria das vezes. Há um conflito para ser resolvido no final do texto. Em seguida, tem um clímax, aquele momento de maior empolgação, aquele momento em que você tem mais força no nosso texto, mais emoção. E aí, em seguida, o desfecho, a finalização, o fechamento do seu texto. Se for um final feliz, pode ser um final triste, às vezes um final trágico, às vezes um final agridoce e por aí vai, tá bom? Vamos ver alguns exemplos então, olha só. Exemplos de textos narrativos, gêneros narrativos. Quais são? Olha só. Nós temos o romance, nós temos a novela, a crônica, contos de fada, a fábula que eu falei para vocês mais cedo, as lendas. Todos esses são exemplos de textos narrativos. O romance, por exemplo, conta uma história. A novela também conta uma história. A crônica também. Os contos de fadas certamente contam uma história. A fábula também. E as lendas certamente também o fazem. Você consegue perceber, meu querido aluno, que apesar de todos esses textos pertencerem à categoria, o tipo de texto narrativo, eles ainda assim possuem características que os definem. Eles ainda assim possuem características próprias que fazem desse texto ser o que ele é. Por exemplo, uma novela. Uma novela ela é baseada na dramaturgia.
ela é baseada naquela ideia de teatro. Ao invés de ser um teatro, você vai para um estúdio. Então lá você vai ter todo um equipamento cinematográfico. É isso que é uma novela. Lembrando também que dentro dos textos narrativos, a gente pode perceber ainda aqueles textos que são fictícios e textos que são não fictícios, ou seja, textos que possuem um contrato com a verdade, um compromisso com a verdade, e textos que não necessariamente se envolvem com a verdade, preferem dar asas à imaginação. Por exemplo, os contos de fadas. Os contos de fadas não necessariamente têm esse compromisso com a verdade. Já, por exemplo, o romance, se for um romance biográfico, que conta a história de uma pessoa, a vida de uma pessoa, aí com certeza tem que haver, precisa necessariamente haver essa ligação, essa conexão com a verdade. Por exemplo, a novela, né, gente? A novela não tem nenhuma necessidade de ser verídico, de contar a verdade. E ainda assim a gente assiste, né? Na verdade, a gente tem que pensar em texto fictício não como uma mentira, porque não tem necessidade de contar a verdade, mas devemos entender o texto fictício como aquele texto que nós utilizamos para nos divertir, para passar tempo. E é claro, né, gente, que diversão também é muito importante, né, pessoal? Esses textos que são usados como passatempo, eles também são importantíssimos, ok? Então esse é o tipo primeiro, o tipo narrativo. Vamos para o próximo? Pessoal, aqui está um tipo de texto descritivo. Galera, o descritivo, o próprio nome já diz, né, gente? Ele descreve, ele conta os detalhes de como é que aquilo acontece. Então, olha só, ele se ocupa em relatar, em expor sobre. E aí você pode falar sobre uma pessoa, sobre um objeto, um lugar, um evento, olha só, um acontecimento e por aí vai. Cuidado, gente, que descrever às vezes é fácil, mas às vezes nem é tão fácil assim, tá bom? Então é importante que você perceba isso. Como é que a gente descreve uma pessoa? Ah, professor, uma pessoa tem 2 olhos, uma boca, um nariz. Não é assim que a gente descreve uma pessoa, né, galera? Porque essas são características comuns. Quando você vai descrever uma pessoa, você deve falar daquilo que a diferencia dos outros. Ah, a pessoa tem o cabelo cacheado, ou a pessoa tem o cabelo liso, a pessoa tem o cabelo longo, a pessoa tem o cabelo curto, a pessoa usa óculos, a pessoa é alta, é baixa, e por aí vai. É aí, galera, que essa descrição faz a diferença, porque você vai conseguir distinguir aquela pessoa. A descrição vai ser uma descrição suficiente para diferenciar uma pessoa. Ok, gente? E lembrar que quando você vai descrever uma pessoa, você pode descrever a pessoa tanto fisicamente, como eu já dei os exemplos, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o tom de pele. A gente também pode descrever uma pessoa falando de sua personalidade. Ah, aquela pessoa é uma pessoa mais falante, ou uma pessoa mais comedida, uma pessoa mais calma, não, uma pessoa mais agitada, uma pessoa que tem o pavio curto, se estressa com qualquer coisa, ou não, uma pessoa mais relaxada, que não tem nenhuma preocupação assim muito grande, uma pessoa estressada, uma pessoa sorridente, uma pessoa mais amargurada, não sei. É claro, vai depender de cada um, mas não esqueça que a aparência não é tudo. Você também pode se referir a pessoas, descrever pessoas também se utilizando da aparência e da personalidade. Ok, gente? E se você vai falar de um objeto, de um lugar, de um evento, como ocorreu, é sempre importante que você dê detalhes. Então, olha só, esses textos eles são repletos, recheados, cheios, lotados de adjetivos. Características, porque características são o que descrevem, características são
o que apresentam as imagens, as percepções, as perspectivas, as percepções sensoriais do locutor. Aquilo é bom, aquilo é gostoso, ou aquilo não é bom, aquilo é azedo, ou as cores. Tudo isso, gente, é o que vai dar a intenção de como aquilo aconteceu, vai descrever, dar as características daquilo para o seu receptor. E que tal alguns exemplos? Quais são exemplos de textos descritivos? Se a gente fala, por exemplo, de relatos, o relato certamente é um gênero dentro dos textos descritivos, dentro da tipologia descritiva. Porque você vai contar, olha só, vai descrever na viagem o que aconteceu, vai contar na história, olha só, o que foi que aconteceu. Na história aconteceu isso, isso, isso. As pessoas eram assim. Tudo isso, gente, é descrever, tá bom? Uma biografia, uma autobiografia de como aquela pessoa fazia, ou era, ou contava. Um currículo, gente, o currículo ele precisa descrever, ele precisa contar os detalhes, dar os adjetivos. Ah, uma pessoa que é compromissada, é uma pessoa que é preguiçosa, é uma pessoa que é responsável. Então, são características importantes, qualidades importantes de você encontrar no currículo de uma pessoa. Que tal uma lista de compras? Vai descrever as coisas, não é isso? Olha só, quantidades e elementos. São 5 laranjas, são 10 bananas, é um abacaxi, ou são 2 abacaxis, e por aí vai. Quando você mostra para alguém a lista de compras, você está falando para aquela pessoa uma descrição daquilo que você pretende comprar. Tudo bem? Outro exemplo de texto descritivo é o cardápio. Olha só, o menu. Galera, o menu é um texto que vai trazer detalhadamente o que são os produtos. Além dos produtos, a quantidade e os preços. E aí, galera, a descrição ela é importantíssima. Imagina aí, olha só, que você vai a um restaurante e lá diz assim: churrasco à moda da casa. O que é que vem nesse churrasco? Se não houver uma descrição logo abaixo, provavelmente ou você vai precisar perguntar ou você não vai pedir isso. Porque você não sabe o que é que consta nesse prato. Então, gente, é um texto descritivo. Ele precisa descrever os detalhes. Olha, nesse churrasco misto da casa, você vai encontrar tantas gramas de frango, tantos gramas de carne de sol, tantos gramas de linguiça calabresa e por aí vai. Então, gente, isso é importante que você tenha em mente. Textos descritivos são aqueles que vão trazer as características definidoras de alguma coisa. Tudo bem? Maravilha? Vamos para o próximo? Próxima tipologia textual. Próximo tipo de texto é o texto que a gente chama de dissertativo argumentativo. Gente, dissertar é contar com argumentos. É quando você traz para quem está lendo o seu texto argumentos sobre algum assunto, sobre algum tema. Então, eles são encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações. Galerinha, argumentar não é dizer porque sim, é porque é. Acontece assim porque deve ser. Isso não é argumentação, pessoal. A argumentação é defesa de um ponto de vista. A argumentação é a persuasão, é o convencimento de que você tenha razão, de que aquilo é daquela maneira. Tudo bem, gente? Então, argumentar a respeito de algo é tentar convencer a pessoa que ouve de que você está
correto, de que aquilo que você está dizendo é adequado. E quanto à estrutura de um texto dissertativo argumentativo, vamos pensar um pouco? Este é dividido em 3 partes, olha só. Costuma ser primeiro apresentado, ou seja, uma tese, em seguida ao desenvolvimento, uma antítese, antitese, e em seguida a uma nova tese, uma conclusão. Então, se você pensa, por exemplo, em um texto acadêmico, ele costuma ser assim, olha só, primeiramente pensava-se dessa maneira. Essa é a tese, essa é a apresentação. Aí você recheia isso com questionamentos, com perguntas. Então, mas nesse contexto específico, isso não acontece. Nessa situação específica, isso não tem fundamento. Então, a partir desta antítese, desses questionamentos, desse desenvolvimento das perguntas sobre aquele tema, de como aquele tema pode ou não ser suficiente para explicar aquele fenômeno, você cria uma nova tese. Então, a partir daí você percebe, isso não é suficiente, a minha tese inicial não traz todas as respostas, não é completa o suficiente. Então, uma nova tese na sua conclusão se faz necessária para que você consiga trazer, então, uma nova contribuição, acrescentar ao conhecimento. Ok, gente? Então, olha só, alguns exemplos desses textos que fazem parte do gênero textual dissertativo. Olha só. Por exemplo, o editorial jornalístico. Nós temos também a carta de opinião. Você vai dar opinião sobre algum tema. Um artigo de opinião, um artigo científico, um ensaio científico sobre alguma coisa e também as teses de conclusão de curso, seja uma monografia durante o processo de graduação, seja uma dissertação no processo de mestrado ou ainda uma tese no momento de doutoramento. Tá ok, gente? Então fica aí os exemplos de textos dissertativos argumentativos. Mais um exemplo é a redação do Enem. A redação do Enem, pessoal, você não vai contar uma história como no texto narrativo. Na redação do Enem, você não vai descrever algum processo ou um tema. Você vai argumentar. Você vai trazer dados para aquilo. Então, em uma entrevista, fulano disse que num jornal que eu li, falava-se sobre isso. Em uma pesquisa que eu realizei, eu percebi isso. Esses dados bem fundamentados é que vão trazer esses argumentos para o nosso texto. Tudo bem? Esse foi o nosso terceiro tipo de texto. Vamos então para o quarto? Nosso quarto tipo, quarta tipologia textual é o que nós entendemos como texto expositivo. Galerinha, texto expositivo é aquele texto que possui função principal de expor determinada ideia. Então, gente, quando você está expondo a respeito de algo, a respeito de uma ideia, você precisa utilizar recursos como a definição, a conceituação. O conceito disso é a informação que aquilo traz. Você descreve também por vezes e também compara com alguma outra situação. Pessoal, é importantíssimo perceber que o texto expositivo, ele expõe. Galera, se ele está expondo, ele pode sofrer ataques. Então, você precisa estar preparado para essas críticas que podem
surge. E aí, galerinha, você pode encontrar, olha só, seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédias ou textos de referência, verbetes em dicionário. Tudo ali, galerinha, está apenas expondo ideias, trazendo essas ideias para o público através de uma exposição. Tudo bem? E aí você define, você dá ideias, você informa, você compara. Isso é o texto expositivo. E por fim, nós vamos falar rapidinho do texto injuntivo. Olha só. O tipo de texto injuntivo é aquele texto conhecido como texto instrucional. Observa só. É aquele texto que vai trazer instruções. Ele vai falar, olha só, a ordem. Primeiramente, você faz isso. Em seguida, você faz aquilo. Por último, você deve proceder dessa forma. Então, gente, o texto injuntivo é aquele texto que traz para você, leitor, um conjunto de instruções. Então, é interessante que você perceba também o modo como o locutor, o emissor, aquele que está falando, está produzindo a mensagem, ele objetiva orientar. Ele vai tentar, olha só, te persuadir de que aquela é a melhor maneira possível. Então, isso acontece com verbos imperativos, na grande maioria das vezes. Esse é um recurso fundamental. Por exemplo, para a propaganda. A propaganda é recheada de texto, de verbos imperativos. Por exemplo, se a propaganda de um pacote de viagens, vai dizer para você viajar. Voe, viaje, compre as passagens. Se for a propaganda de uma marca de comidas, experimente, compra, coma. Vai ser gostoso. Isso aí é o que aparece mais em propagandas. Verbos no modo imperativo, porque ele já te sugere, ele já te dá uma ordem, ele já te dá essa sugestão. Faça isso, vai ser o melhor. Compre, coma, beba, viaje. Tudo bem? Alguns outros exemplos de textos injuntivos. Uma receita culinária. A receita traz um modo de preparo, né, gente? Então ela prescreve como deve ser feito. Você primeiro faz isso, em seguida você faz aquilo. Mais uma vez você faz isso e por último você faz aquilo. A receita é um exemplo de texto injuntivo. A bula de remédio é a mesma coisa. Traz lá as indicações, as contraindicações, as dosagens que devem ser tomadas. Traz, por exemplo, a validade da medicação, é importantíssimo. Na bula você vai encontrar efeitos colaterais que podem acontecer e por aí vai. Outro exemplo interessantíssimo de textos injuntivos são os manuais de instrução. Como é que você monta uma cadeira ou como é que você monta um produto eletrodoméstico? Você precisa do manual, ele vai te ensinar como fazer aquilo. O regulamento, uma lei, também é um exemplo de texto injuntivo. Também vai prescrever o seu comportamento que você deve ou não fazer. De toda maneira, textos prescritivos possuem esse tipo de texto. Estão categorizados, estão classificados dentro dessa categoria de textos injuntivos, ou seja, textos instrucionais, aqueles textos que vão dar para você a ideia de como realizar uma ação, como fazer aquilo. Um outro exemplo é o tutorial. O tutorial ele vai te dar o passo a passo, cada detalhe de como você deve fazer alguma coisa, como você deve escrever um texto, como você deve estudar alguma disciplina, como você pode fazer para ter vários seguidores nas redes sociais. Um texto instrucional, um tutorial, vai se atentar a esses pontos, a trazer para você, leitor, estas informações a partir de instruções. Tudo bem, galera? Pessoal, nosso tempo está se encerrando, mas vocês sabem que nós temos
duas partes no encontro de hoje. Então a gente vai fazer agora aquele breve intervalo, vocês conhecem, são apenas 3 minutinhos, é só mesmo o tempo de beber uma água, de esticar um pouquinho as pernas, esticar um pouquinho a coluna e a gente já já retorna para finalizar o dia de hoje com a última parte da nossa aula. Vimos no primeiro encontro, na primeira parte da nossa aula, nós vimos tipologias textuais, gêneros textuais e como isso se relaciona, como esses se relacionam entre si. Na segunda parte do nosso encontro, a gente vai focar em um só gênero textual. A gente vai focar apenas no gênero textual testemunho, depoimento. E a partir dele a gente vai fazer todas essas considerações que a gente já realizou aqui quando falando em tipologia e gêneros textuais. Tudo bem? Vamos fazer então o nosso breve intervalo. Já já a gente retorna. Bye, bye!